36 anos, sem amigos, tenho apenas os meus livros. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Rufino, sou escritor e também um ávido leitor, é claro. Calma que eu vou explicar essa minha fala. Eu tenho amigos, amigos virtuais, principalmente. Amigos que de vez em quando aparecem online, eu converso, às vezes a gente troca alguma ideia, eu peço conselhos, a gente fala sobre a vida, fala sobre um monte de coisas. Isso não me falta. O que me falta são amigos presenciais, que até uns 10, 15 anos atrás eram bem mais comuns de se ter assim com mais facilidade. E hoje em dia é bem difícil. Conforme eu cresci, várias perspectivas de vida se dissolveram, várias coisas que antes eram parte comum, essencial da minha existência, foram se perdendo, foram sumindo, foram se acabando. Quando eu me tornei adulto e fiz 18 anos e saí da escola, eu aos poucos fui perdendo o contato com os colegas e isso acabou aos pouquinhos gerando a minha solidão, meu isolamento, minha reclusão. Eu já me isolava em casa antes de terminar a escola, porque com o tempo eu comecei a sentir que eu só era tolerado entre os colegas do prédio onde eu vivia, né? Alguns gostavam de mim, sim, mas muita gente ali apenas só me tolerava ou ainda não gostava de mim. E de uma noite assim para outra, teve uma noite que eu fiquei em casa, fiquei num apartamento e gostei. E na noite seguinte eu já não desci mais e fui me isolando. Mas ainda tinha a escola, ainda fazia cursos, ainda tinha alguma coisa de vida social. Depois eu tive participação em atividades sociais, mas conforme você envelhece, isso acaba diminuindo bastante, né? E eu fui perdendo traquejo social também. Eu tenho praticamente zero traquejo social. Quer dizer, quase zero, né? Porque eu ainda consigo me comunicar com as pessoas, consigo saber o que dizer, as coisas essenciais, né? Do convívio com as pessoas, né? Lá fora, né? As atitudes, a educação, é uma coisa que eu não deixei, não abandonei, né? Mas são coisas que são, assim, pouco perto do que já foi a minha vida, né? E eu tenho dificuldade de pegar, chegar e sentar para conversar com pessoas estranhas, né? Como quando a gente era criança, que a gente chegava nas outras, né? E perguntava se podia brincar, se podia conversar, se podia estar sentado junto, né? A gente já chegava e fazia amizade de maneira natural. Em qualquer lugar que a gente fosse, naturalmente a gente ia fazer amizade, mesmo que fosse amizade só assim temporária ali naquele momento, naquele dia, né? E isso não acontece mais comigo hoje, sendo adulto, né? A gente não tem como chegar em outros adultos e do nada começar uma conversa. Eu não tenho essa facilidade. Eu tenho mais facilidade virtualmente, e isso é uma falha que eu tenho, né? Mas também é uma tendência cada vez maior, né? Na sociedade que a gente vive hoje, com redes sociais, cada um com a cara enfiada no celular, né? Mas onde eu moro, aqui as pessoas ainda sentam para conversar, dão um abraço. Só que eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso com uma facilidade. Até porque eu não sei o que falar. Geralmente eu evito conversa fiada que eu sei que é o tipo de conversa que permite uma introdução a outros assuntos, né, a uma aproximação, vínculo com outras pessoas. A gente começa conversando habilidades, né, coisas triviais, coisas banais do dia a dia. Um dos assuntos favoritos aqui costumam ser futebol, costumam ser novelas. Né, aqui os homens eu percebo que eles, aqui no interior do Ceará eu percebo que o pessoal, os homens assistem novelas, assim, com mais frequência em relação a outros lugares, né? Geralmente homens de cidade pequena têm esse hábito de maneira mais comum. E também bastante política. Só que a política é um assunto espinhoso, né? Que é uma coisa que a gente não sabe com quem está falando, então é melhor nem se envolver, porque, né?
É complicado, a gente vê isso nas redes sociais, mas também na vida real muita gente acaba brigando por causa de política, né? Famílias que se desfizeram, amizades de longa data que se desfizeram, então é complicado esse momento. E eu sou introvertido, apesar de que às vezes eu tenho dúvida se eu não sou tímido. Eu sei que eu não era tímido. E eu acredito que eu não seja, porque eu consigo falar com as pessoas se eu tiver que falar. Mas eu tenho algumas características, depois de um tempo sendo adulto, eu adquiri umas características que são de pessoas tímidas, né? Um cuidado, um medo de ser mal interpretado, do que vão pensar, essas coisas. E eu sei que eu não deveria ligar, normalmente eu não ligo. Então essa que é a coisa do introvertido. A gente fala pouco porque a gente acha que não tem que ficar falando toda hora. A gente se cansa de falar, a gente para e acabou, né? Mas atualmente eu tenho um pouco da coisa da timidez, mas não é uma timidez patológica, assim, que eu não consiga ser um adulto minimamente comunicativo, minimamente funcional, que eu não consiga ir atrás de resolver algumas coisas. Mas eu tenho um pouco mais de dificuldade, com o tempo a gente acaba desaprendendo, porque, como eu disse, de uma noite para outra eu deixei de me misturar e acabei me viciando nisso. A solidão, que o pessoal costuma falar que é solitude, né? Aquela coisa de ficar sozinho e gostando de ficar sozinho, descamba, na verdade, para a solidão. Chega a ser viciante e, ao mesmo tempo, acaba virando uma espécie de prisão mental que você se coloca. E às vezes eu saio, às vezes eu dou uma volta, às vezes eu faço uma caminhada, não sempre, eu gostaria de fazer isso mais, mas eu me impedio fácil, então eu sempre tenho que colocar um fone de ouvido, escutar um podcast, alguma coisa, porque eu gosto de ficar focado, não gosto de ficar distraído, e eu me sinto menos observado quando eu estou isolado acusticamente, ali ouvindo as minhas coisas, e é uma maneira de fuga, né? Isso é terrível. Mas eu saio às vezes, mas geralmente para fugir do barulho em casa, fugir do calor, que onde eu moro é bem quente. E às vezes eu me canso de ficar no quarto, no ventilador, então eu vou à praça, me sento um pouco, geralmente acompanhado de um livro, né? E assim, é um hábito até saudável, né? Para você refrigerar a cabeça, para refrigerar o seu cérebro, né? Para deixar o seu cérebro respirar um pouco. Mas ao mesmo tempo é complicado porque é mais uma forma de me isolar, né? E eu não estou falando que sentar e ler é uma coisa ruim, mas é um exercício solitário, né? É um exercício que você não compartilha com outras pessoas, principalmente se na sua vizinhança, no meio da sua família, dos seus amigos, as pessoas não têm o hábito da leitura, se forem falar com você sobre o que você está lendo, muitas vezes pensam que você está estudando ou está lendo a Bíblia, e isso vai ser assunto para outros vídeos, né? E acaba sendo uma coisa solitária, porque você não tem muito com quem falar presencialmente. Na internet você ainda consegue, né? Mas eu gostaria de ter alguém com quem falar sobre as minhas leituras, sobre outras coisas. E eu sei que é um assunto que pode ser muito chato para muita gente, né? E outra, né? Tem gente que acha que você está se exibindo. Aqui eu não tive muita essa impressão, não, apesar de que eu já ouvi gente me chamando de intelectual, porque eu estava com um livro, né, no posto de saúde e tal. Eu falei assim, pô, eu não tenho o que fazer durante esse tempo, eu vou lendo, né? Eu me distraio com a leitura, né? Não é que eu seja intelectual. Até porque, de que vale eu ser intelectual se eu estou guardando isso para mim? Eu estou guardando o que eu estou lendo para mim. Eu não estou dividindo os meus pensamentos com ninguém, né? Então, a leitura, os livros, acabam sendo um meio de entretenimento, de lazer solitário, apesar de também ser o meu trabalho, então, ainda fazendo os vídeos aqui do canal, fazendo esses shorts, que é o que eu tenho conseguido fazer, gravando áudio, né, porque eu tenho mais desenvoltura sem estar falando com uma câmera, é uma maneira de eu ainda ter com quem conversar sobre isso. Tá uma barulheira, gato de um lado, o mercado do outro, eita nós. Mas os livros ainda acabam sendo uma conexão que eu tenho com a humanidade. Porque a leitura ela nos permite ter uma conexão ainda com a mente de quem escreveu, as ideias que os escritores transmitem, questões sobre a vida.
Também pode ser só entretenimento, pode ser uma conexão com o mundo, uma forma de viajar por aí, tem várias funções das leituras, né? Então, eu só não sou totalmente solitário porque eu ainda tenho os livros. Tem os filmes também, eu gosto bastante de assistir filmes, séries e outras coisas, mas os livros são ainda mais presentes, são grandes amigos meus. Mas eu gostaria de ter amigos presenciais para ter experiências de vida e uma conexão humana muito mais presente, né? E eu estou lendo Crime e Castigo atualmente, Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Se bem que eu acho que o Raskolnikov, o protagonista deste livro, não seria um bom exemplo de amigo, né? É uma pessoa complicadíssima, mas esse aqui é um ótimo livro. Eu ainda estou lendo e possivelmente em breve vai sair algum vídeo sobre esse livro. Mas é isso. Essa daqui é uma tentativa minha de gravar algo mais longo, falando direto com a câmera, uma conversa com vocês. Se você se identifica com o que eu contei aqui, comente aí, conte a sua história, qual a sua relação com os livros, se você tem amigos presenciais, se você tem só amigos virtuais, se você tem os dois. Aqui é uma barulheira só. Às vezes eu tenho que fugir disso. É complicado. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, falou.